Olá, pessoal. Bem, aqui é a professora Giane, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e hoje nós vamos falar em ligações em transformadores trifásicos. Essa é a nossa primeira aula de ligações. Bom, vamos falar de ligação triângulo série. Para começar, então, vamos fazer um esquema de ligação. Bom, esse esquema de ligação, já peguei aqui as nossas bobinas, fica mais prático para a gente ligar. Bem, aqui maior. Bom, tendo então as nossas bobinas, para que a gente possa fazer uma ligação triângulo série, é importante aqui que a gente tenha duas bobinas por fase. Uma só possibilitaria ligar em triângulo. Tendo as duas bobinas por fase, então agora é só ligar em triângulo série. Então, série, liga esse primeiro aqui, 4 com 7, 5 com 8, vamos ampliar um pouquinho, 6 com 9. E depois, então, a gente faz o nosso triângulo. Lembrem que tem duas maneiras de fazer o triângulo. A gente pode fazer o triângulo ligando o 1 com 12, o 10 com 2 e o 11 com 3, ou podemos fazer dessa maneira que eu vou fazer aqui, Vamos ligar o 1 com 11, o 2 com 12 e o 3 aqui com 10, ok? Essa ligação serve tanto para alta quanto para baixa. Neste caso aqui, vamos supor que fosse para alta. Então, vamos numerar como H1, H2 e H3. Pronto o esquema de ligação, a gente vai então para o diagrama vetorial. Bem, então, o diagrama vetorial, nós vamos representar essa ligação através de vetor. Nosso vetor aqui, então, a ponta da seta indica o final e o ponto início. O vetor representa as tensões dessa ligação. Para facilitar, vou fazer primeiro aqui um triângulo e já explico. Bom, e já faço o nosso esquema sobre ele. Bom, como é uma ligação triângulo série, então observem que aqui nós temos, vamos botar um vetor aqui, daqui a aqui, até aqui assim, e aqui está o outro vetor. Bem como aqui também, aqui, o outro aqui, e fecha. Sempre girando no sentido horário, e observem que o 120 graus fica externo entre cada duas fases. 120 graus está aqui. Agora é só numerar. Então, aqui, bobina 1 e 4, insere com a bobina 7 e 10. E assim sucessivamente, 1 vai para o 11, 8, 5, 2, e aqui, então, o 3, 6, 9 e 12, tá? Fechado, então, aí, nosso diagrama vetorial. Bom, outra questão importante nessa ligação é a gente fazer uma análise das relações entre as grandezas. Vamos colocar aqui, relações entre as grandezas de linha, fase e bobina. Vamos começar pelas tensões. Então, nossas tensões. Bom, uma ligação triângulo, lembre o seguinte, que a tensão, quando eu vou medir tensão de fase, eu tenho que medir, entre os pontos, por exemplo, H1 e H3, H1 e H2, entre aqui e aqui, ou entre este e este. E se for medir tensão de linha, também vai ser nesses mesmos pontos, porque essa ligação não tem neutro. Então, nossa tensão daqui a aqui, teremos tensão de fase, que é igual a nossa tensão de linha. Então, as tensões, tensão de linha igual a tensão de fase. Mas observem que na fase tem duas bobinas nesse caso. Então, a tensão vai se dividir entre as bobinas. Então, tensão da fase é a tensão de bobina vezes o número de bobinas, pois se divide entre elas. Quanto às correntes, então, para facilitar o entendimento das correntes, a gente pode pensar em colocar aqui uma carga entre duas fases, uma lâmpada. Essa corrente que circula fora, aqui, fora do transformador, é corrente de linha. E observem que quando ela chega neste nozinho, ela encontra um caminho para cá e outro caminho para cá defasado. Nossa corrente de linha, portanto, é maior que nossa corrente de fase. Corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente da fase.
Porém, nossa corrente de fase vai circular pelas bobinas que houverem na fase. É igual a corrente de bobina. Quanto às potências, nós temos que potência é raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha. Isso vai valer para qualquer ligação. Bem como, se a gente quiser calcular em relação à fase, vai ser 3 vezes tensão da fase vezes corrente da fase. Então, é isso na ligação triângulo sério. Vamos ver como é que fica na ligação triângulo paralelo, ok? Vamos diminuir um pouquinho isso aqui, para que a gente possa ter um pouquinho mais de espaço aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar tudo junto aqui para diminuir. Se conseguir, a gente diminui. Então, vamos redimensionar. Isso aqui ficou um pouquinho menor, mas a gente fica com mais espaço. Então, vamos aí para a nossa ligação triângulo paralelo. Vamos botar aqui, então, ligação triângulo paralelo, para a gente poder comparar o que muda. Triângulo paralelo, apresentado dessa forma aqui. Então, vou pegar nossas bobinas aqui. Ok? Botar elas aqui para a gente poder fazer uma ligação, então, triângulo paralelo. Vamos ampliar, fica mais fácil de visualizar. Subir um pouquinho aqui. Então, esse aqui é o nosso esquema de ligação. E vamos ligar as bobinas em paralelo. É importante, pessoal, que a gente identifique, né? Ó, final, início, final, início. É uma questão de hábito. E uma ligação paralela, a gente sempre liga finais com finais, início com início. Então, vamos fazer aqui, ó. Final com final, início com início. Final com final, início com início. Assim a gente vai em todas as fases. Agora é só ligar em triângulo, que a gente já aprendeu antes. Ó, liga o 1 no 11, o 2 no 12 e o 3 aqui no 10. Feita a nossa ligação, vamos então para a nossa representação vetorial, certo? Deixa eu copiar aqui. Não deu muito certo. Vamos voltar aqui. Okay? Então, só vamos escrever rapidinho que aqui é o nosso esquema de ligação. Esse é o nosso esquema de ligação. E vamos fazer agora o nosso diagrama vetorial. Representar, então, a ligação triângulo paralelo através de vetores. Para isso, vamos primeiro representar aqui o nosso triângulo e já podemos, então, fazer a nossa marcação dos terminais. Um detalhe importante, pessoal, agora as bobinas estão em paralelo, então elas estão disponíveis na mesma tensão na fase. Então, o que acontece? A gente tem um só vetor para representar toda essa coluna aqui, ó, um único vetor. Vamos numerar ele. Então, temos aqui as bobinas, ó, 1 e 4, mas também temos, ó, a 1 ligada no 7 e o 4 ligado no 10. A gente coloca entre parênteses. E assim na outra fase também. Temos, então, o 5 e o 2. Temos aqui o 8. Desculpem, vamos voltar. O 5 está ligado com o 11. E o 2 está ligado com o 8. E na outra fase, também, ó, nosso vetor, então, vamos indicar aqui, ó, sentido de giro sempre em sentido horário. E temos aqui, então, o 2 ligado ali, ó, com o 6. Ó, 2 ligado aqui com o 6. Que tá ligado no 12. E com 3, que tá ligado no 9. Assim a gente fecha. Vamos supor que essa ligação fosse para ABT. Então, teríamos x1, x2, x3, certo? Tanto para T quanto para BT. Então, teríamos aqui x1, x2
e x3 aqui. Agora é só fazer a relação entre as grandezas também. Ok? Então, vamos lá. Relação entre as grandezas. Bem? Vamos começar pelas tensões. O que é em relação à linha e fase não muda. O que muda é a relação em relação às bobinas. Então, nossa tensão de linha continua igual à tensão de fase. Mas como agora as nossas bobinas estão em paralelo, teremos também a tensão de bobina igual à tensão de fase. Já as correntes, que a gente já viu anteriormente, que a corrente de linha é maior que a corrente de fase, raiz de 3 vezes a corrente de fase, e nós tínhamos, então, bom, agora a gente tem aqui, pessoal, dois caminhos para as correntes, olha aqui, uma que desce para cá e outra vem para cá, então a corrente da fase encontra esses dois caminhos aqui. Então, portanto, nossa corrente de fase vai ser nossa corrente de bobina vezes o número de bobinas que a gente tem. E por último, então, nossas potências não mudam, tá? Se calcula da mesma maneira. Potência é raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha. E potência é 3 vezes tensão de fase vezes corrente de fase. Poderíamos também fazer essa potência em função de valores de bobina. Então, vamos ver como é que ficaria a forma. Ficaria assim, 3 vezes, no lugar da tensão de fase, observem que tensão de fase é igual a tensão de bobina. Então, a gente coloca aqui, tensão de bobina. No lugar da corrente de fase, observe que a corrente de fase vai ser a corrente de bobina vezes o número de bobina. Então, vezes corrente da bobina vezes número da bobina, que é outra maneira de calcular a potência. Então, com isso, a gente analisou as ligações triângulo-série, triângulo paralelo. Na próxima aula, a gente vai analisar estrela-série, estrela paralela. Muito obrigada pela presença de todos.